Vamos lá para análise macro. Bom, hoje nós temos as bolsas do mundo inteiro negociando com menos liquidez por conta do feriado de ação de graças lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil não vai ser diferente. Os Estados Unidos é responsável por metade do volume da nossa bolsa aqui no Brasil e hoje teremos um dia mais paradão. No cenário asiático, nós tivemos aí as bolsas principais até apresentando um otimismo depois que a China anunciou novas empresas para entrar numa lista que eles têm das incorporadoras que estavam elegíveis a apoio financeiro do governo. E, inclusive, a Country Garden entrou nessa lista, que é aquela empresa que a gente falava, que era uma das maiores incorporadoras chinesas que passou pelos maiores perrengues lá, né? E basicamente ela entrou nessa lista agora e gerou um otimismo no setor imobiliário como um todo lá na China. Só o minério de ferro que andou caindo, caiu aí 0,86 por conta de que a China ameaçou aumentar a regulação, porque óbvio, né, a gente tem que lembrar que o minério de ferro ele é consumido fortemente na China e se ele está alto, ele gera mais inflação. Se ele gera mais inflação para a China, obviamente não é positivo para o cenário do governo chinês, que tende a fazer as manipulações que ele precisa para poder baixar esse minério de ferro, que realmente está em patamares altíssimos, historicamente falando. Na Europa, a gente tem aí as bolsas agora de manhã mistas, depois que saíram aí os dados de PMIs, lembrando que os PMIs são os índices de gerentes de compras, é um dado econômico que mostra se os gerentes que fazem as compras das empresas estão comprando mais ou menos do que o mês anterior. E basicamente todos os PMIs que saíram agora de madrugada na Europa vieram melhores do que o esperado. Só o da França que veio pior do que o esperado. Mas o da zona do euro, do Reino Unido, o da Alemanha, que é a principal economia da Europa, todos vieram melhores do que o esperado, tanto no PMI industrial, quanto no de serviços e até mesmo no composto, que é o que une os dois. E, inclusive, o PMI composto do Reino Unido voltou para uma zona de expansão, e isso na hora precificou com uma alta forte para a Libra, que obviamente é por conta de que se nós temos novamente uma expansão dos índices de gerentes de compras lá no Reino Unido, isso mostra que o ciclo de alta de juros lá no Reino Unido pode voltar, ou, no mínimo, o ciclo de corte de juros vai mais para frente. Então, obviamente, reflete direto na precificação da moeda com valorização na Libra e queda para o dólar lá dentro do Reino Unido, né? E aqui no cenário brasileiro, nós tivemos muitas coisas relevantes acontecendo de ontem para hoje. Uma delas é que a taxa de desemprego aqui do Brasil, ela teve uma queda em 19 dos 27 estados agora nesse terceiro trimestre. Essa pesquisa, ela se chama PNAD contínua e ela é divulgada mensalmente pelo IBGE. Então, basicamente, isso tende a refletir, óbvio, positivo aí para os próximos passos aqui no Brasil, né? Só que o cenário político normalmente toma os holofotes aqui no Brasil. E, inclusive, ontem nós tivemos o Senado aprovando uma PEC que limita as decisões monocráticas dos ministros do STF. Basicamente, isso tira o poder que os ministros tinham de um só conseguir suspender as leis que eram aprovadas no Congresso. E isso impõe agora uma obrigatoriedade de, no mínimo, 6 dos 11 ministros votarem juntos para poder suspender essas leis. Apesar de não ser algo que faça preço para o mercado hoje, pode ajudar nas decisões aí da política para ficar menos conturbado o cenário político, né? E nós temos também hoje o último dia para o Lula sancionar aquela desoneração da folha de pagamento, que custa 9 bilhões para o governo. E também nós tivemos aí um recálculo do déficit de 2023 e passou de 141 bilhões para 177 bilhões. Ou seja, surgiram mais 30 bilhões aí de déficit para esse ano ainda, né? Mas a meta para 2024 ainda é déficit zero. Vamos ver. Então é isso. Para o cenário da bolsa de hoje aqui no Brasil, nós temos aí talvez um reflexo ainda positivo por conta do cenário chinês, que acaba influenciando para a gente aqui no Brasil. Mas ao longo do dia, os mercados vão ficar aí mais paradões.